Ansiedade, dificuldade para dormir, enxaqueca, cansaço constante, cãibras. E se o problema for falta de magnésio? Hoje eu vou te explicar por que o magnésio é um dos minerais mais importantes do corpo e por que a maioria das pessoas consome menos do que precisa e os médicos prescrevem menos do que deveriam. Eu sou Ítalo Almeida, médico neurologista e tenho tido excelentes resultados com o uso do magnésio há mais de 20 anos. O magnésio é um mineral essencial que participa de mais de 300 reações no organismo. Ajuda a produzir energia, relaxar os músculos, regular o sono, a controlar o açúcar no sangue e manter o coração funcionando bem, além de ser indispensável para a produção de neurotransmissores e, portanto, para o bom funcionamento do cérebro. As principais fontes alimentares de magnésio são sementes e as castanhas, A semente, por exemplo, de abóbora, de girassol, de gergelim, além dos vegetais verdes escuros, como espinafre e couve, os feijões, o feijão também é uma fonte de magnésio já menor, e o chocolate a 70%, o cacau. O magnésio não é um milagre, mas é um dos nutrientes mais negligenciados na suplementação atualmente. E quais são os sintomas decorrentes do déficit de magnésio? Dificuldade de concentração, sensibilidade a ruídos, cãibras, tremores, tensão muscular, ansiedade, irritabilidade, insônia, cólicas menstruais, enxaqueca, palpitação, pressão alta, resistência à insulina e compulsão por doce. Em déficits severos, o paciente pode ter arritmias e convulsões, que são as grandes complicações do déficit grave de magnésio. Um paciente meu com tremor palpebral frequente, cãibras e sensibilidade a ruídos já tinha passado por vários especialistas e só obteve melhora após o uso do magnésio. O magnésio, como eu disse antes, é cofator de mais de 300 reações enzimáticas e influencia praticamente todos os sistemas. Ele é um cofator do ATP, que gera energia no nosso corpo. Ele participa da modulação dos canais de cálcio e regula a vitamina D e o paratormônio. E por que tanta gente pode estar com os níveis baixos? É porque a alimentação moderna é muito pobre em vegetais, de maneira geral. O nosso solo está empobrecido, além de não ser um solo vulcânico, portanto não é um solo que tem muito magnésio. O estresse crônico é outro fator de depressão. O uso de diuréticos e antiácidos, além do diabetes e do uso de álcool. O excesso de GH, do hormônio do crescimento, nos laticínios e na carne, também depletam magnésio. Então, mesmo quem come razoavelmente bem, pode não atingir a quantidade ideal. Então, o magnésio, ele regula o cálcio, regula o potássio, regula o sódio, ou seja, ele é o maestro dos minerais. A maior parte dos minerais precisa do magnésio para ter uma regulação adequada. Então, sempre que suplementar cálcio, é necessário suplementar magnésio também, tá certo? Isso está no livro do professor Arnoldo Veloso, um neurologista que morreu há poucos anos atrás, com 90 e poucos anos de idade, que viajou o mundo inteiro fazendo palestras sobre o livro dele, que era um grande especialista que estudava muito magnésio. Eu acho que esse livro vale muito a pena, eu recomendo bastante esse livro. O magnésio é um dos principais suplementos essenciais à saúde e mais de 70% da população tem carência dele. O eixo cérebro-intestino está totalmente ligado aos seus níveis, aos níveis de magnésio, portanto, sua saúde mental também depende do magnésio. É também muito importante para a saúde óssea, principalmente porque regula o cálcio, a vitamina D e o paratormônio. Apenas 0,3% do magnésio está no plasma. A maior parte do magnésio está nas células, ossos e músculos. Portanto, o exame convencional para avaliar o magnésio pode estar normal com depressão intracelular. Então, a melhor forma de saber como está o nível do seu magnésio é dosar o magnésio intraeritrocitário. É o mais fidedigno, ou seja, dentro da hemácia. É um exame específico que deve ser pedido dessa forma. E existem doenças, e algumas doenças às vezes graves, onde o magnésio é fundamental e é a primeira escolha nos grandes hospitais, até mesmo em grandes hospitais por todo o mundo. A pré-eclâmpsia e a eclâmpsia, a terapia padrão em qualquer hospital do mundo
mundo hoje, a droga de escolha para tratar eclâmpsia com sulfato de magnésio, é a droga de escolha. Em casos de déficit de potássio que não respondem à correção primária do potássio, é preciso às vezes corrigir o magnésio primeiro para só depois o corpo regular o potássio, porque como eu disse, o magnésio ajuda a regular o potássio. E em casos também de hipertensão arterial resistente, muitas vezes o que precisa é de um pouco mais de magnésio no sistema para ajudar a regular o resultado da pressão arterial. Então, o magnésio ajuda a inibir vias inflamatórias, o que pode diminuir a produção de proteína C reativa pelo fígado. Por isso, é tão importante comer folhas verdes como couve, espinafre, rúcula, etc., porque são considerados alimentos anti-inflamatórios. Esses alimentos anti-inflamatórios que são muito ricos em magnésio. E o magnésio tem esse papel de inibir a resposta inflamatória, aquela inflamação crônica que está na base da maioria das doenças. Estudos apontam o papel fundamental do magnésio na manutenção da integridade muscular e no combate aos efeitos do envelhecimento nas mitocôndrias. O magnésio regula também o eixo hipotálamo pituitário adrenal, porque ele aumenta a atividade do neurotransmissor GABA, que é um neurotransmissor calmante que nos deixa calmo, e inibe o receptor do glutamato, que é um neurotransmissor que provoca hiperexcitabilidade nervosa. Então o magnésio tem esse efeito calmante e relaxante muscular. Então, pelo que já vimos, o magnésio tem uma importância fundamental para a nossa saúde. Mas qual o tipo adequado? Qual é o melhor tipo de magnésio? Então todos perguntam sobre isso. Todos os tipos de magnésio têm função relaxante, intestinal, antiarrítmica e anticonvulsivante. Todo tipo de magnésio pode trazer então benefícios, mas vamos detalhar suas aplicações específicas. O magnésio malato ou de malato, por exemplo, que é formado pelo magnésio com ácido málico, atua mais na produção de energia e alívio de dores musculares. Tem menor ação intestinal. Então, quando eu quero melhorar a energia e o intestino não está tão preso, eu posso dar magnésio malato ou de malato. O magnésio bisglicinato, que é também chamado de quelado ou quelato, é o que traz maior relaxamento, melhor para o sono e é o que tem a maior proporção de magnésio elementar. Portanto, é o melhor para suprir as reservas do corpo. Ele é ótimo para a ansiedade, pois une o efeito relaxante do magnésio com a função calmante da glicina. Eu falei do magnésio elementar, isso vocês podem ver quando compram o magnésio no frasco atrás, no fundo, geralmente tem escrito quantidade de magnésio elementar. Significa que a quantidade de magnésio disponível que o corpo vai absorver é aquela que está ali. Então, no magnésio quelado é onde tem a maior proporção de magnésio elementar, chega por volta próximo de 30%, né? Então, quando eu dou 500 miligramas de magnésio bisglicinato, ali tem 3 vezes 5, 15, quase 150 miligramas de magnésio elementar. Como a dose diária de um adulto é por volta de 350 a 400, você 3 comprimidos, ele supre mais ou menos essas necessidades. Outras formas de magnésio, como o cloreto de magnésio, que é um sal de magnésio, a quantidade de magnésio elementar é muito menor, né? O magnésio em forma de sal é o que mais puxa água no intestino e é melhor para a obstipação. Então, o cloreto de magnésio PA é um sal de magnésio com a função principal sendo a função intestinal, além de ser muito bom para dores articulares e musculares. O citrato de magnésio tem a função de sal, portanto, se tem uma função de sal de magnésio, a ação dele maior é intestinal, então é muito bom para a obstipação. Então a gente já viu aqui então o cloreto e o citrato de magnésio, além do óxido de magnésio, que são os sais de magnésio, esses são os melhores para a função intestinal. O magnésio treonato é o que melhor atravessa a barreira hematoencefálica, não é o único, né? Ele melhora a memória, foco e cognição, então ele é muito importante em pacientes idosos ou pessoas com TDAH, só que ele não supre as reservas do corpo e tem uma ação intestinal muito fraca, ele tem pouca ação no intestino, de forma que tomar o magnésio treonato puro, que eu tenho visto com muita frequência, não é muito bacana, porque a proporção de magnésio elementar no magnésio treonato é muito baixa, porque tem bastante treonina, então tem pouco magnésio elementar, a fração aí é muito pequena, por isso não é sensato então ser usado sem
sem outros tipos que ofereçam mais magnésio elementar. Então o treonato deve ser sempre usado junto com outros tipos de magnésio. O magnésio taurato, que se junta com a taurina, né? Então ele é mais usado para a saúde cardiovascular. A taurina tem uma ação grande nas mitocôndrias, então é importante para a saúde cardíaca. E também temos o ascorbato de magnésio. O ascorbato de magnésio equivale o magnésio com a vitamina C. Ascorbato de ácido ascórbico. O ácido ascórbico é o nome científico da vitamina C. Então, quando eu junto, né, o ácido ascórbico com o magnésio, a gente tem o ascorbato de magnésio, que é uma forma de dar magnésio junto com a vitamina C. A quantidade de magnésio elementar também é pequena. Então, o resumo, todo tipo de magnésio traz benefícios e o que precisamos avaliar é a proporção de magnésio elementar. Verifique então no rótulo a quantidade de magnésio elementar, não o total de magnésio. Então, exemplo, 500 mg podem ter só 60 mg de magnésio elementar. Então, em resumo, o glicinato é o mais calmante de todos, é o que tem o maior efeito calmante e o que oferece maior quantidade de magnésio disponível, de magnésio elementar. O citrato e cloreto são muito bons para a função intestinal. O malato ou dimalato para dar mais energia. O treonato para foco e memória. Antes de começar qualquer suplemento, é importante conversar com seu médico, sua nutricionista, principalmente se você tem um problema renal. Então evite usar sem orientação médica, principalmente se tem alguma doença renal, se já usa muitos medicamentos ou se já teve qualquer bloqueio no coração, bloqueio cardíaco. A contraindicação total do magnésio é insuficiência renal. Quem tem insuficiência renal não pode usar magnésio, porque o magnésio é colocado para fora, o excesso dele é colocado para fora pelos rins. Quem tem insuficiência renal não pode usar. Efeito colateral com magnésio é muito raro e quando existe é aumento do ritmo intestinal, podendo provocar uma diarreia ou, mais raro ainda, náuseas. Poucos pacientes podem apresentar náuseas. Para concluir, então, o déficit de magnésio é subdiagnosticado. Esse é o primeiro ponto. Magnésio no exame de sangue convencional não sinaliza que pode existir uma deficiência. Como eu disse, precisa dosar uma célula, na hemácia, por exemplo. Portanto, em muitos cenários, suplementar magnésio é uma intervenção simples e de alto impacto. Então, o magnésio é um dos suplementos mais importantes que dispomos, com muito poucos efeitos colaterais, com baixo risco e que traz resultados significativos. Então, vale a pena estudar bastante esse assunto. Magnésio é um suplemento muito poderoso.